Olá, meu prezado amigo, meu irmão, minha irmã, seja católico, espírita, evangélicos. Hoje, através do meu canal A Saga do Éden. Por que a Saga do Éden? Porque foi lá no Éden que tudo começou. Foi lá que o bicho pegou. Através deste vídeo eu gostaria de convidá-lo a participar comigo sobre um episódio que aconteceu esta semana entre uma emissora de TV, que é a Rede Globo, um jornalista, médico e jornalista, Dr. Drauzio Varela, e um presidiário, um transexual chamado Suzy. Repercutiu muito na imprensa a revolta do povo com a entrevista em si. E eu digo para os senhores que o que revoltou a população não foi em si o fato do presidiário ser um transexual, travesti, mas foi o crime hediondo que ele cometeu, que levou à revolta da população. Enfim, o jornalista veio a público, pediu desculpa à população pelo fato em si, pediu desculpa, pediu perdão pela mãe do garoto que foi assassinado por este transexual, estuprado, o que causou revolta na mídia. Mas essa noite eu gostaria de convidá-lo a participar comigo em alguns minutos a diferença da lei e da graça. Para você entender a lei e a graça, eu preciso voltar ao Velho Testamento e pegar todos esses personagens e levá-los, conduzi-los a 3.000 anos passados, no tempo de Moisés, no tempo do Levítico, no tempo dos israelitas, ainda antes de chegar na Terra Prometida, as leis que eles seguiam. Então eu posso afirmar para os senhores, com toda certeza, que se fosse naquela época, obviamente esse crime hediondo não teria acontecido. Porque em Levíticos capítulo 20, versículo 13, todo homem que fosse pego num ato sexual com outro homem, ele era exterminado, eram apedrejados pela lei mosaica. Posso afirmar para os senhores também que, mesmo naquela época, havia artigos diferentes de punição para crimes hediondos ou não. Por exemplo, se alguém matasse intencionalmente uma pessoa, ele era julgado e condenado e apedrejado. Mas se ele, sem querer, cometesse algum crime por acidente, no caso nosso hoje, homicídio culposo, haviam 6 cidades para esse indivíduo se refugiar, fugir dos parentes daquela vítima. Porque se o parente daquela vítima o pegasse, a lei também dizia dente por dente, olho por olho. Por isso que haviam 6 cidades de refúgio para que esse cidadão que cometeu um crime, um homicídio culposo, não doloso, tá bom? Eles se refugiavam naquela cidade. Eles só poderiam sair daquela cidade de refúgio, aonde ele estaria refugiado, quando o sumo sacerdote morresse. Aí ele poderia mudar de cidade, tá bom? E o que eu quero dizer para os senhores, então, que este homossexual da matéria do Fantástico, esse travesti, no caso, ele não cometeria este homicídio com esta criança, porque, obviamente, ele seria pego e seria apedrejado. Mas eu quero, neste pequeno vídeo com os senhores, eu quero enfatizar o seguinte, que eu estou percebendo que centenas e centenas de cristãos, inclusive pastores revoltados com a matéria, demonstrando ódio pelo assassinato do transexual com a criança. E eu gostaria, nesse vídeo, enfatizar o seguinte, se fosse Jesus no lugar do médico, se fosse Jesus visitando aquele presidiário, qual seria a reação de Jesus? Eu não sou advogado da Rede Globo, muito menos do Dr. Drauzio Varela, não estou defendendo ninguém. Neste vídeo eu só quero colocar você assistindo Jesus àquela cena. O que Jesus faria? Jesus não faria nada, como não fez nos dias que ele esteve na terra, nos seus 3 anos de ministério, porque Jesus só teve 3 anos de ministério.
Morreu, ressuscitou com 33, mas do 0 até os 30, Jesus foi um homem comum. O seu ministério só durou 3 anos. E é óbvio que lá em Jerusalém, que na Judéia onde Jesus vivia, haviam muitos homossexuais, haviam prostitutas. Como ele não fez nada naquela época, hoje ele também não faria nada. E eu deixo uma pergunta no ar. Qual a diferença da lei e da graça? Será que é fácil ser cristão hoje em dia? Será que é fácil? Não é fácil. Eu posso lhe assegurar, pela palavra de Deus, que a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, que é muito mais difícil viver na graça do que na lei. Vou citar 2 exemplos. Para um homem adulterar no Velho Testamento, ele tinha que cometer o ato em si. No Novo Testamento, na graça, disse Jesus, se eu olhar para uma mulher com segundas intenções, eu já cometi adultério. De forma que esse episódio que está sendo enfatizado na mídia, esse médico, esse jornalista, ele não fez nada mais além do que seguir as ordens de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quais os 2 mandamentos que nós temos hoje? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Você deve estar me perguntando, mas e a mãe do menino? Você está dizendo isso porque você não é pai, você não é mãe da criança que foi estuprada e assassinada. Eu entendo. Mas nos dias de Jesus também aconteciam coisas semelhantes. E quando Jesus se encontrou com uma mulher que estava sendo acusada de adultério, que quando queriam apedrejar esta mulher, o que Jesus fez? Atire a primeira pedra em quem não tiver pecado. Porque era assim que se fazia justiça na época. O parente da vítima atirava a primeira pedra e a multidão jogava as demais pedras até acabar com a pessoa, até matar. O apóstolo Estevão foi apedrejado e foi assim que sucedeu. E a pergunta que eu faço essa noite, você que vai na igreja, que ora, que comunga, que toma ceia, que é batizado com o Espírito Santo, que vai no monte, que desce no monte, que pula, que canta e que dança. Será que nós estamos preparados espiritualmente para enfrentar essa situação que esse médico enfrentou lá no presídio? Este julgamento? A lei dizia dente por dente, olho por olho. O que diz a graça? Perdoai 70 vezes 7. Vou fazer uma analogia. Se aquele presidiário, aquele transexual, não estivesse na cadeia, mas ele estivesse na cruz no lugar daquele ladrão que estava ao lado de Cristo, um de um lado, outro do outro, e ele dissesse para Jesus, eu estive preso há 7, 8 anos, ninguém me visitou. E ele, do lado de Cristo, ele dissesse, o Senhor me perdoa, eu creio que o Senhor é Deus, o Senhor me leva contigo. Jesus dizia para esse camarada que estuprou e que matou aquela criança, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E para a mãe da criança? Você deve estar perguntando, mas ninguém foi lá, nem os direitos humanos, nem o doutor Drauzio foi lá conversar com aquela mãe, ver o que ela está passando, ver o que ela está sofrendo. E se fosse Jesus? Eu não sei, Jesus talvez não iria na casa dela. Mas nenhuma de suas pregações naquelas multidões de 10, 12 mil pessoas, onde um garoto pegou os pães e os peixes que eles tinham e deu para Cristo e ele multiplicou. Se essa senhora, mãe dessa criança, estivesse lá no meio e ela perguntasse para Jesus, e eu? Que palavra o Senhor tem para mim? Eu perdi meu filho, estuprado e assassinado. O Senhor perdoou aquele homossexual. E que palavra que o Senhor tem para mim? Talvez Jesus olhasse para ela e dissesse, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esta é a mensagem que eu tenho para vocês. É muito fácil se intitular cristão,
Mas é muito difícil aprender a perdoar. É muito difícil. Será que nós estamos valorizando a graça de Cristo na nossa vida? Até quando nós vamos julgar, condenar e executar? Até quando? Repito, eu não estou aqui defendendo nem a emissora, nem o entrevistado, nem o presidiário, muito menos o médico jornalista que o entrevistou. Isto serve de exemplo para nós. Eu tenho visto pastores renomados brigando, xingando, esperneando, maldizendo a emissora. Eu não estou nem aí para a emissora. Eu não estou nem aí para a emissora, porque uma TV, uma emissora não faz parte da minha vida. O que faz, o que representa a minha vida é Cristo. Será que eu, como pastor, estou pronto a perdoar? Será que você está pronto a perdoar? Ou, antes de julgar, você se colocar no lugar de Jesus? Ou estar paralelo a Cristo, o que ele faria? É uma pergunta difícil. Não é fácil. Cantar, louvar, dançar, pregar, rodopiar, se apresentar, isto é fácil. O difícil é seguir os ensinamentos de Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O dia que nós chegarmos a esse patamar, então o cristianismo, Jesus literalmente estará dentro de você. Mas enquanto exalarmos este ódio, eu não sei se somos verdadeiros cristãos, se estamos preparados para subir no arrebatamento junto com ele. Porque nem a carne nem o sangue vai subir. Primeiro serão os mortos e nós que estamos vivos seremos transformados. Esse coração de pedra tem que sair daqui de dentro. Este ódio tem que sair daqui de dentro. Aí sim podemos dizer, ora vem Senhor Jesus. Dê um like no meu canal do YouTube, por favor, e assine o sininho e dá uma tocada no sininho para todas as mensagens que a gente mandar, você receber, tá bom? Mas por favor, me ajude. Um abraço, que Deus te abençoe.